O telescópio espacial James Webb tem estado nas notícias desde o seu lançamento no dia de Natal de 2021. Este telescópio superstar tem desvendado o universo de uma forma que ninguém esperava. Recentemente, foram descobertas 6 galáxias que existiam apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias não apenas estão bem formadas, mas também contêm mais estrelas do que as galáxias atuais, como a nossa Via Láctea. A existência dessas galáxias desafia nosso modelo cosmológico e cria uma situação desconfortável para os cientistas. Pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram que uma dessas galáxias é tão bizarra que talvez tenhamos que voltar à prancheta de desenho. É hora de explorar. O telescópio espacial James Webb tem a capacidade de coletar cerca de 10 vezes mais luz do que o telescópio espacial Hubble e é muito mais sensível à luz vermelha e a comprimentos de onda mais longos no espectro infravermelho. Isso permite que os cientistas tenham acesso a uma janela completamente nova de dados sobre o início do universo. No entanto, para compreender o início do universo, precisamos voltar no tempo para um ponto em que o tempo e o espaço não existiam. De acordo com a teoria da inflação cósmica, o universo nasceu com o Big Bang como um ponto denso e inimaginavelmente quente. Quando o universo tinha apenas uma fração de segundo de idade, cerca de 1/100º de 1/bilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo, ele passou por uma incrível explosão de expansão conhecida como inflação, na qual o próprio espaço se expandiu mais rápido do que a velocidade da luz. Durante esse período, o universo aumentou de tamanho pelo menos 90 vezes, passando de um tamanho subatômico para o tamanho de uma bola de golfe quase instantaneamente. Após isso, o crescimento do universo continuou, mas em um ritmo mais lento, à medida que o espaço se expandia. O universo esfriou e a matéria começou a se formar apenas um segundo após o Big Bang. O universo estava cheio de nêutrons, prótons, elétrons, antielétrons, fótons e neutrinos. No entanto, durante os primeiros 380 mil anos ou mais, o universo estava essencialmente muito quente para que a luz pudesse brilhar. Após 380 mil anos, no entanto, a matéria começou a esfriar e resfriar o suficiente para que os átomos começassem a se formar. No entanto, após esse ponto, o universo ficou mergulhado na escuridão, já que nenhuma estrela ou outro objeto brilhante havia se formado ainda. Avançando rapidamente para 400 milhões de anos após o Big Bang, podemos ver o universo começando a sair de sua idade das trevas. Esse período na evolução do universo é chamado de Idade da Reionização. Durante essa fase, que durou mais de 500 milhões de anos, as primeiras estrelas começaram a surgir. Os cientistas acreditam que as galáxias começaram a se formar nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang e que atingiram a adolescência em cerca de 1 a 2 bilhões de anos. No entanto, o telescópio espacial James Webb encontrou não apenas uma, mas 6 galáxias que estavam completamente formadas apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, e isso é um problema. Usando observações inéditas do telescópio espacial James Webb, a equipe liderada pela Universidade de Minnesota investigou mais de 13 bilhões de anos no passado para descobrir uma única galáxia minúscula que estava gerando novas estrelas a uma taxa extremamente alta para o seu tamanho. Essa galáxia é uma das menores já descobertas a essa distância e pode ajudar os astrônomos a aprender mais sobre as galáxias que existiam logo após o surgimento do universo. O volume da galáxia é aproximadamente 1/milionésimo da Via Láctea, mas podemos observar que ela ainda está formando o mesmo número de estrelas a cada ano. As galáxias que existiam quando o universo estava em sua infância são muito diferentes do que vemos em nossa vizinhança atualmente. Estudar essas galáxias pode nos ajudar a descobrir como e quando as primeiras estrelas e galáxias surgiram dentro do universo durante a sua Idade das Trevas. Até agora, esse processo ainda é um mistério, assim como a própria origem do universo. À medida que os dias passam, mais resultados das observações do JWST estão revelando que o universo, especialmente em sua fase inicial, foi mais estranho do que imaginávamos. O Webb não apenas descobriu essas primeiras galáxias, mas também encontrou um buraco negro que é quase tão antigo quanto o próprio universo. Os cientistas descobriram o que acreditam ser o buraco negro mais antigo conhecido no universo, graças aos sensores ultrapoderosos do telescópio que capturaram essa entidade indescritível. Esse buraco negro supermassivo, que supera o nosso Sol em impressionantes 10 milhões de vezes, existia no centro de uma galáxia. Apenas 570 milhões de anos após o início do universo, em um tempo tão remoto que é difícil de entender. Para colocar em perspectiva, o próprio universo é estimado em 13,7 bilhões de anos. Observações coletadas pelo telescópio espacial James Webb revelaram um buraco negro supermassivo ativo, com 10 milhões de vezes a massa do Sol, que está crescendo ativamente ao absorver matéria do espaço ao seu redor.
Esse é o primeiro crescimento de um buraco negro supermassivo detectado, ocorrendo apenas 570 milhões de anos após o Grande Bang. Embora os cientistas esperem que não permaneça o detentor do recorde por muito tempo, o buraco negro foi encontrado dentro de uma das primeiras galáxias já detectadas, anteriormente conhecida como EGSY-8, mas agora renomeada para CSN-19. Sua descoberta pode ajudar a resolver um dos maiores mistérios do início do universo, como os buracos negros na aurora cósmica cresceram tanto em tão pouco tempo. Encontramos o núcleo galáctico mais distante e ativo, chamado GN, e o buraco negro mais antigo que já vimos. Um astrofísico associado à descoberta afirmou que os cientistas estavam inicialmente investigando a luz produzida pela formação de estrelas no universo primitivo, conhecida como emissão de Lyman-alfa, para a qual o buraco negro encontrado poderia estar relacionado. O universo primitivo foi preenchido com uma névoa de hidrogênio neutro que impedia a propagação da luz. Somente depois que esse hidrogênio foi ionizado, a luz pôde se transmitir livremente. Esse período de reionização, também conhecido como época da reionização, ainda não é totalmente compreendido. Sabemos que ocorreu nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, mas observar tão longe no início do universo é realmente desafiador. A galáxia CRS-DEN19 e algumas outras supergaláxias primitivas são alvos excelentes para essa pesquisa porque são relativamente brilhantes. A galáxia foi identificada nos dados do telescópio espacial Hubble em 2015, na época, foi a galáxia mais distante observada. Observações posteriores confirmaram sua existência, mas informações mais detalhadas permaneceram indescritíveis. A primeira luz do universo se deslocou tanto para a parte infravermelha do espectro devido à expansão do universo que é necessário um poderoso instrumento infravermelho dedicado como o JWST, James Webb Space Telescope, para estudá-las. Quando o JWST apareceu, a CRS-DEN19, a galáxia mais brilhante do Hubble nessa época, foi um alvo óbvio. O telescópio observou a galáxia por apenas 1 hora com todos os seus 4 instrumentos, mas retornou uma riqueza de dados. Foi uma descoberta impressionante ver tudo o que podemos observar com o JWST, toda essa parte do espectro dessa galáxia e de outras galáxias no início do universo que nunca vimos antes. No entanto, algo surpreendente foi observado além da luz da formação estelar. Houve uma ampla emissão característica geralmente associada aos núcleos galácticos ativos, AGNS, na sigla em inglês. Ver ambos, formação estelar e AGN, na mesma galáxia foi extremamente inesperado. A existência de um buraco negro supermassivo há mais de 13,2 bilhões de anos e sua atividade de crescimento não são tão surpreendentes quanto se poderia pensar. Buracos negros muito maiores foram detectados no início do universo. Os cientistas ainda não sabem como os buracos negros nessas galáxias do início do universo devem ser tão grandes. A descoberta desse buraco negro é cerca de 500 milhões de anos após o nascimento do universo, o que é um mistério por si só. A imagem do início do universo está mudando mais rápido do que esperávamos, gostemos ou não, é hora de voltar à prancheta e repensar nossas teorias. Deixe seus comentários para nos informar, e não se esqueça de se inscrever no Mente Inquieta, pois juntos vamos explorar.